Meus amigos, o tema que iremos abordar a partir desse momento diz respeito aos 5 grandes desafios humanos para realizarem viagens espaciais e interestelares. E eu estou abordando esse tema porque vocês devem ter conhecimento da programação de órgãos estatais dos Estados Unidos, como o caso da NASA, da China, no seu setor aeroespacial, a própria Arábia Saudita, que tem programas de colonização do planeta Marte, além de governos, o próprio setor privado está investindo no sentido de explorar o planeta Marte, como é o caso do empresário Elon Musk, com seu projeto do SpaceX, através do qual ele pretende colonizar Marte, enviando 1 milhão de seres humanos para Marte a partir de 2050. Além disto, nós temos projetos turísticos, vamos dizer assim, que seriam planejadas viagens orbitais em torno da Terra para quem deseja ver a Terra do espaço, como vem ocorrendo ultimamente. Mas além digamos assim, dessas viagens espaciais, digamos assim, no âmbito do Sistema Solar, como essas que há pouco citamos, existe um projeto da NASA de enviar, em 2069, uma nave espacial em direção ao exoplaneta Próxima B, que é um exoplaneta vinculado ao sistema Alpha Centauri, que é o mais próximo situado do sistema solar. Quer dizer, é o sistema mais próximo da Terra, vamos dizer assim. De modo que são projetos novos que surgem, que extrapolam o âmbito do nosso próprio planeta, né? De iniciativas que extrapolam o âmbito do planeta Terra e que dizem respeito à realização de viagens espaciais, quer dizer, no âmbito do sistema solar, mas também viagens interestelares, ou seja, viagens que envolvem sair de um sistema estelar, que é o sistema solar, do qual nós vivemos, onde nós vivemos, e ir em direção a um outro sistema estelar, que é o caso do sistema Alpha Centauri, onde em torno dessa estrela, Alpha Centauri, orbitam vários planetas, entre eles o planeta Próxima B. O que nós pretendemos com nossa apresentação é apresentar os 5 grandes desafios científicos e tecnológicos para os seres humanos realizarem viagens espaciais e interestelares, diante da necessidade de colonização humana em outros mundos para evitar a extinção da humanidade, baseada nas conclusões do livro da nossa autoria,
a humanidade ameaçada e as estratégias para a sua sobrevivência. O nosso livro é este aqui, e que pode ser adquirido na editora CRV, ou melhor, na editora Dialética de São Paulo. Então, o que nós pretendemos é apresentar os 5 grandes desafios científicos e tecnológicos. Viagens espaciais e interestelares é muito mais complexo você desenvolver projetos de engenharia espacial nessa área do que, por exemplo, projetos aeronáuticos dentro do planeta Terra. O que nós vamos mostrar é exatamente a dimensão, o tamanho desse desafio. Neste livro que nós citamos, de nossa autoria, nós demonstramos a necessidade da adoção de estratégias de fuga dos seres humanos para locais habitáveis dentro do sistema solar. Os locais habitáveis que nós apresentamos nesse livro dizem respeito ao planeta Marte, às luas de Júpiter e Saturno, no âmbito do sistema solar. E fora do sistema solar, já no sistema Alpha Centauri, nós identificamos como alternativa um exoplaneta. A palavra exoplaneta é porque seria um planeta fora do... A palavra exoplaneta são planetas exteriores. Então, exoplaneta Próxima B, vinculado ao sistema Alpha Centauri. Essa figura que nós vamos mostrar para vocês mostram quais são as opções dentro do sistema solar que nós teríamos de fuga. Uma é o planeta Marte, que está aqui indicado. O segundo seria a Lua de Saturno, que é exatamente Titã, que orbita em torno de Saturno. E o terceiro seria a Lua de Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar e que orbita em torno de Júpiter. Então essas são as 3 alternativas que até hoje foram identificadas pelos cientistas como locais mais prováveis para que os seres humanos dentro do sistema solar possam buscar uma fuga diante de alguma ameaça que possa pairar sobre o planeta Terra. E fora do sistema solar, nós temos o exoplaneta, que é Próxima B, que, de acordo com os pesquisadores, teria características similares ao do planeta Terra. Isto, a NASA, por exemplo, está pretendendo enviar para Próxima B uma nave, naturalmente comandada por robôs, até Próxima B, no sistema Alpha Centauri, para colher dados e informações que possibilitem traçar um plano de colonização, vamos dizer assim, do exoplaneta Próxima B no futuro. Mas este é o quadro vislumbrado pelos cientistas do que como seria o exoplaneta Próxima B, situado no sistema planetário Alpha Centauri. Seria um planeta com características similares à Terra. Seria um planeta rochoso. Uma outra foto que nós temos aqui
E nós temos aqui uma comparação entre o planeta Terra e o planeta Alfa Próxima B. Essa foto aqui. Os dois planetas, o exoplaneta Próxima B é até um pouco maior do que o planeta Terra. Mas ele estaria num local habitável, como a Terra, por exemplo, um local habitável, com vida, no Sistema Solar. Quer dizer, esse planeta Próxima B, exoplaneta, poderia reunir, essa é uma hipótese defendida pelos cientistas, poderia reunir as condições similares ao planeta Terra. Bem, a fuga dos seres humanos para esses locais, primeiro para os locais como Marte, a Lua de Saturno, que é Titã, de Júpiter, Calisto, deveriam ocorrer nas seguintes situações. Primeiro, se ocorrer erupções de vulcões, como aquelas ocorridas há 250 milhões de anos, que acabaram com o ciclo de vida na Terra. Seria o primeiro caso, erupções de vulcões. Segundo, se a Terra estiver ameaçada pela emissão de raios gama. Emissão de raios gama, conforme lhes mostrei no vídeo anterior, são raios emitidos por estrelas supernovas. São estrelas que, em final de vida, emitiriam raios, que seriam raios letais para a vida em qualquer planeta que eventualmente ele venha atingir. Se esses raios forem direcionados para a Terra, então as condições de vida no planeta Terra desapareceriam. Então, são estrelas supernovas em final de vida. Estrelas em final de vida que se tornam estrelas supernovas que emitem raios gamas. Então, esses raios gamas são mortais. E a atmosfera terrestre e o campo magnético da Terra não seriam suficientes para nos proteger, como ocorre atualmente da emissão de raios cósmicos. Então, a primeira e a segunda grande ameaça seria a emissão de raios gama por parte de estrelas supernovas. Uma outra situação também problemática, que poderia exigir a fuga de seres humanos do planeta Terra para Marte ou as luas de Júpiter ou Saturno, seria na hipótese de que o clima da Terra se tornasse letal para a vida humana, em consequência do contínuo afastamento da Lua em relação à Terra. E isso eu já expliquei em vários vídeos que já divulgamos, e também no último vídeo em que falamos da necessidade da colonização humana de outros mundos. Explicamos o que é que aconteceria com o contínuo afastamento da Lua em relação à Terra. E já haveria uma redução da rotação do planeta Terra em torno do seu eixo, haveria um aumento da duração do dia, que deixaria de ser de 24 horas, aumentaria o número de dias, mas o que é grave é que as condições do clima mudariam significativamente na medida em que esse afastamento acontecesse. Então, essa seria a terceira grande ameaça que justificaria a fuga para Marte ou para as luas de Júpiter ou Saturno. E a quarta grande ameaça que justificaria a fuga para Marte, para as luas de Júpiter ou Saturno, seria, no caso, se houvesse a colisão sobre o planeta Terra de planetas órfãos, ou seja, planetas que vagam pelo espaço sideral e que, de acordo com cientistas, existem bilhões ou até trilhões deles na Via Láctea,
da qual pertence o sistema solar. Claro que a probabilidade de colisão de planetas órfãos com o planeta Terra é pequena, mas o fato de ser pequeno não significa que não devamos nos preparar, ou a humanidade não deva se preparar para esta ocorrência. E diante de uma ameaça dessa natureza, adotar as medidas que contribuam para a fuga dos seres humanos do planeta Terra para Marte ou para uma das luas, ou de Júpiter ou Saturno, se as condições permitirem. Então, a primeira necessidade que nós identificamos neste livro, nesse nosso livro, foi a de adoção de estratégia de fuga dos seres humanos para Marte ou as luas de Júpiter e Saturno, devido a esses 4 eventos que há pouco citei. A segunda necessidade de adoção de estratégia de fuga para locais habitáveis fora do sistema solar, como o exoplaneta Próxima B, orbitando uma estrela integrante do sistema planetário Alpha Centauri, conforme já lhes expliquei, que é o mais próximo do sistema solar, situado a 4,2 anos-luz de distância da Terra. Isso se ocorrer a colisão sobre o planeta Terra de planetas do sistema solar, que, conforme nós já explicamos no vídeo anterior, quando falamos sobre a necessidade da colonização humana de outros mundos, nós mostramos que no caso da colisão sobre o planeta Terra de planeta do sistema solar, há uma possibilidade de que isso aconteça com o planeta Mercúrio, que ao se aproximar do planeta Júpiter, em sua órbita em torno do Sol, poderia se afastar dessa sua órbita normalmente e com isso fazer com que ele se choque ou com o planeta Terra, ou com o planeta Vênus, ou com o planeta Marte. Então, diante dessas possibilidades, seria importante que sejam adotadas medidas no sentido de fuga dos seres humanos para um exoplaneta situado em outro sistema estelar, que é o caso do sistema Alpha Centauri. Quer dizer, teríamos que fugir do sistema solar, porque diante do caos que haveria no sistema solar, provocado pelo impacto de Mercúrio sobre o planeta Terra, ou sobre o planeta Vênus, ou sobre o planeta Marte, isso tornaria inviável a vida, não só no planeta Terra, como também até mesmo no planeta Marte, que é uma alternativa que poderia ser pensada, ou até nas próprias luas de Júpiter ou Saturno, mas diante do caos que seria provocado pelo impacto de Mercúrio sobre planetas do sistema solar, a solução mais recomendável seria buscar um outro local habitável em outro sistema planetário, que é o caso do Alpha Centauri. É importante observar, eu tenho aqui um gráfico que mostra a localização. Aqui nós temos o Sol e nós temos aqui a estrela Alpha Centauri. O Próxima B orbita essa estrela, situada aqui. Para se deslocar do sistema solar, e a Terra ela está aqui localizada. A Terra ela está aqui. Esse gráfico que nós estamos mostrando digamos assim, é o universo visto do planeta Terra. Então aqui o planeta Terra é como se nós estivéssemos aqui observando o universo.
Aqui nós veríamos o Sol, os outros planetas que orbitam em torno do Sol. Aqui nós temos Alpha Centauri e temos aqui também as outras galáxias, como Andrômeda, por exemplo, que está aqui, tá certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a dimensão do espaço é imensa. Quer dizer, o tamanho do espaço a ser percorrido é imenso. Então, o desafio científico e tecnológico para lidar com esse desafio, para lidar com esse tipo de problema, é imenso, tá certo? Esse desafio é imenso. Então, como eu já lhes disse, a necessidade de fuga para o sistema Alpha Centauri, para o exoplaneta próximo a B, aconteceria na hipótese de que haja colisão sobre o planeta Terra de planeta do sistema solar, e também o seguinte, essa hipótese de fuga para o sistema Alpha Centauri deveria acontecer também antes da morte do Sol. Então, antes da morte do Sol, os seres humanos deveriam ser transferidos ou buscarem fuga para um outro sistema. E o mais próximo seria o sistema Alpha Centauri. Então, seriam essas duas situações em que a fuga para o sistema Alpha Centauri se tornaria absolutamente necessária. A primeira, na hipótese, como já falei, da colisão sobre o planeta Terra de planetas do sistema solar, particularmente Mercúrio. Segundo, antes da morte do Sol, porque com a morte do Sol o sistema solar desapareceria. E o próprio planeta Terra seria atingido com a morte do Sol, porque o Sol se expandiria em termos de tamanho. A esfera solar aumentaria de 256 vezes, de tal maneira que o Sol passaria a abranger um espaço que ultrapassaria a órbita de Marte. Ou seja, além de consumir Mercúrio, Vênus, a Terra consumiria também Marte. Então os planetas rochosos desapareceriam de imediato com a morte do Sol. Então a fuga para um outro sistema, o mais próximo, que seria o sistema Alpha Centauri, seria absolutamente necessário. E a terceira conclusão que nós extraímos quando nós publicamos o nosso livro, foi da necessidade da adoção de estratégia de fuga dos seres humanos para locais habitáveis em outras galáxias mais próximas, para salvar a humanidade antes da colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, como, por exemplo, se deslocar para a galáxia Nando Cão Maior, situada a 25 mil anos-luz da Terra, ou seja, para uma espaçonave saindo da Terra para atingir essa galáxia, demandaria 25 mil anos, que seria, digamos assim, com os recursos tecnológicos atuais, seria impossível alcançar essa galáxia. Ou atingir, e pior ainda, seria atingir a grande nuvem de Magalhães, que se situa a 163 mil anos-luz da Terra. Então, essa necessidade de estratégia de fuga dos seres humanos para galáxias mais próximas, o desafio seria muito maior ainda do que, por exemplo, ir para Marte ou para as luas de Saturno ou Júpiter, ou para ir para o exoplaneta próximo a B, o sistema Alpha Centauri. O desafio seria muito maior. Mas maior desafio seria, por exemplo, a necessidade da adoção de estratégias de fuga dos seres humanos
para universos paralelos, porque, do ponto de vista do conhecimento científico, há hoje o entendimento, a compreensão de que, além do nosso universo, existem universos paralelos. Universos paralelos que seriam, que temos aqui um gráfico, uma figura, que representaria esses universos paralelos. E é essa figura aqui. Aqui vamos imaginar que nosso universo fosse este. Então existiriam outros universos. E o nosso universo poderia estar conectado com qualquer um deles. E o desafio que se apresenta é descobrir de que forma seria possível passar do universo em que nós vivemos para algum universo paralelo, antes do fim do nosso universo. Então, esta seria, digamos assim, estas seriam estratégias, meus amigos, que nós vislumbramos e está contido nesse nosso livro, A Humanidade Ameaçada, as estratégias para a sua sobrevivência, que são estratégias que buscariam a perpetuação da espécie humana ao longo do tempo e do espaço. Para implementar todas essas estratégias, torna-se um imperativo o avanço científico e tecnológico. Eu acho que todos vocês devem ter chegado a essa conclusão. Para viabilizar a fuga dos seres humanos para locais habitáveis, dentro e fora do sistema solar. E isso está bastante claro. O avanço científico e tecnológico tem que avançar significativamente. E nesse nosso livro nós, inclusive, deixamos bastante claro que o avanço científico e tecnológico representa o passaporte para a sobrevivência da humanidade. Então, o primeiro imperativo é o avanço científico e tecnológico para viabilizar a fuga dos seres humanos para locais habitáveis dentro e fora do sistema solar. Segundo imperativo é o aumento da capacidade biológica dos seres humanos, para que sejam capazes de desafiar os limites impostos pela natureza, a fim de sobreviver às ameaças à sua sobrevivência no planeta Terra, diante das ameaças que venham a acontecer, mas também e especialmente no espaço sideral. Nós aqui na Terra, nós estamos até certo ponto protegidos pela atmosfera e pelo campo magnético terrestre, que funcionam como escudo contra ameaças vindas do espaço. Mas nem todas as ameaças vindas do espaço seriam evitadas pela atmosfera terrestre ou pelo campo magnético terrestre. Então nós temos que aumentar a capacidade biológica dos seres humanos, com o uso, novamente repito, da ciência e da tecnologia. Nós temos que desenvolver super-homens e super-mulheres que tenham capacidade de enfrentar esses desafios. E terceiro imperativo é a constituição de um governo mundial, para coordenar as ações dos governos nacionais para fazerem frente às ameaças contra a sobrevivência da humanidade existentes no planeta Terra e aquelas existentes e vindas do espaço sideral. Tudo isso significa dizer que é preciso que haja avanço científico e tecnológico que proporcione
o desenvolvimento de foguetes mais avançados do que os atuais e de colônias espaciais em Marte e em outros locais habitáveis para os seres humanos. Segundo, a adoção de medidas que assegurem a proteção de seres humanos em viagens espaciais e em colônias espaciais fora da Terra. Terceiro, o aumento da capacidade biológica e psíquica dos seres humanos para resistirem a viagens espaciais e viverem fora da Terra. E, finalmente, quarto, a implantação de um governo mundial capaz de coordenar as ações dos governos nacionais, visando a promoção do avanço científico e tecnológico e o aumento da capacidade biológica e psíquica dos seres humanos para enfrentar viagens espaciais e interestelares e viverem fora da Terra. O primeiro grande desafio, aí vamos lhe falar agora do primeiro grande desafio científico e tecnológico da humanidade, é representado pelo desenvolvimento de foguetes, que tem uma capacidade de alcançar velocidades próximas à da luz, para realizar viagens interestelares. No que diz respeito aos foguetes, seu papel é o de criar as condições para os seres humanos se deslocarem em direção a locais habitáveis, dentro e fora do sistema solar. Na superfície da Terra, a velocidade de escape de foguetes da Terra é de cerca de 11,2 km por segundo. Esta é a velocidade necessária para que um foguete escape da atração gravitacional do planeta Terra. Então, é 11,2 km por segundo. É a velocidade que o foguete tem que alcançar para escapar da atração gravitacional da Terra. Isso é equivalente a 40.320 km por hora, ou cerca de 30 vezes mais rápido do que a velocidade do som. A velocidade de escape é a velocidade mínima necessária que um foguete necessita ter para conseguir escapar da atração gravitacional da Terra, cujo cálculo se faz com o uso da seguinte fórmula. Eu vou lhes mostrar a fórmula utilizada para cálculo da velocidade de escape da Terra. Aqui nós temos que a velocidade de escape, VE, é igual a raiz quadrada de 2 Gm dividido por R. O G, V é a velocidade do foguete, velocidade de escape do foguete. G é a constante gravitacional da Terra. M é a massa da Terra. E R é o raio da Terra. Entrando com esses valores nessa fórmula, então nós temos aí como chegamos àqueles 11,2 km por segundo. E há pouco nós lhes falamos. O grande desafio por trás da exploração do espaço não está em um foguete alcançar grandes altitudes de centenas de quilômetros, mas sim em alcançar grandes velocidades para se manter em órbita ou escapar da atração gravitacional de nosso planeta. Isso se aplica ao nosso planeta ou aos planetas habitáveis, onde o ser humano possa vir a habitar. E uma das maiores barreiras para a realização desse feito, ou seja, alcançar grandes velocidades, é a necessidade de acelerar não só a carga útil presa ao foguete, que um foguete ele tem uma carga útil, mas tem também os complementos, que são os tanques de combustíveis e os propelentes.
Mas para se manter em órbita da Terra, por exemplo, uma nave ou satélite precisa viajar rápido o suficiente para escapar da força de atração da Terra. No momento, a propulsão de foguetes se faz com combustível químico e combustível sólido, não existindo novas formas de propulsão para uma viagem interestelar. Nem o combustível químico, nem o combustível sólido dos foguetes, nem a energia nuclear e nem os painéis solares servem para cobrir num tempo acessível as distâncias de mais de 40 trilhões de quilômetros até os astros mais próximos, como é o caso, por exemplo, do planeta Alpha Centauri. Algumas ideias alternativas de propulsão de foguetes consistem no uso da fusão nuclear e da explosão de matéria e antimatéria, que ainda não foram desenvolvidas. Outra opção é a energia direcionada, proposta pelo físico Philip Ludding, da Universidade da Califórnia. O sistema por ele proposto é baseado em naves, com velas solares alimentadas por feixes de laser, emitidas da Terra ou do espaço. Quanto menor for a sonda, mais rápida poderá ser, até um limite que chegaria a 20% da velocidade da luz. E explica o físico Philip Ludding. A tecnologia para isso já existe. E o físico espera que ela passe por um desenvolvimento exponencial similar ao que aconteceu com a eletrônica na segunda metade do século XX. Michio Kaku, ele é autor de um livro sobre mundos paralelos e também sobre o futuro da humanidade. No livro Mundos Paralelos, Michio Kaku afirma que para missões interplanetárias de longa distância, os físicos terão que encontrar formas mais exóticas de propulsão de foguetes. Se espera alcançar distâncias a centenas de anos-luz. Haja vista que os foguetes químicos e também os sólidos atuais são limitadas pela velocidade máxima dos gases de escapamento. Ele diz que o desenvolvimento de um motor solar iônico pode proporcionar uma nova forma de propulsão de foguetes entre as estrelas. Um projeto possível seria criar um reator de fusão, um foguete que extrai hidrogênio do espaço interestelar e o liquefaz, liberando quantidades ilimitadas de energia no processo. O segundo grande desafio científico e tecnológico da humanidade é representado pela colonização de Marte. Observe que o primeiro grande desafio que nós falamos é a questão dos foguetes. Então é preciso que haja um desenvolvimento bastante grande dos foguetes espaciais, a fim de que eles adquiram cada vez maior velocidade e que se aproxime da própria velocidade da luz, para que as viagens interestelares possam ser realizadas. Com os foguetes que nós temos atualmente, nós estamos limitados ao nosso espaço existente no sistema solar. Bem, o segundo grande desafio científico e tecnológico é representado pela colonização de Marte, cuja viagem duraria de 6 a 12 meses para chegar até Marte. Além disso, os tripulantes precisariam ficar por lá pelo menos 15 meses. Além da viagem de 12 meses, precisariam ficar por lá pelo menos 15 meses, esperando que Marte e Terra fiquem do mesmo lado do Sol para poder voltar para casa. Quer dizer, porque os dois planetas na órbita em torno do Sol precisariam estar bem posicionados para, no caso, haver o deslocamento
de um planeta em relação ao outro, quer dizer, seria a distância menor entre os dois planetas. Quando aconteceria, essa situação aconteceria quando Marte e Terra ficam do mesmo lado do Sol. A NASA e as agências espaciais de vários países estão, neste momento, com missões ativas em Marte, conforme nós lhes falamos logo no início da nossa apresentação, investigando o planeta, preparando o terreno para a chegada dos seres humanos. Baixas temperaturas, gás carbônico e radiação cósmica e solar são as ameaças contra os seres humanos em Marte. As temperaturas extremamente baixas, de menos 120 graus a mais 20 graus centígrados, a atmosfera praticamente inexistente e feita quase que somente de gás carbônico, e altíssima incidência de radiação, tanto na forma de luz ultravioleta do Sol, quanto na forma de partículas produzidas por explosões solares de raios cósmicos, são grandes problemas a resolver para os seres humanos colonizarem Marte. Isso nós já explicamos até no vídeo anterior, quando falamos da necessidade da colonização humana de outros mundos. Apesar disso, os principais desafios tecnológicos e sanitários para levar o homem a Marte, em uma missão que duraria até 3 anos, essa seria a duração para uma missão a Marte, que duraria até 3 anos, foram quase todos resolvidos. Isso na opinião de vários cientistas que eu pude pesquisar. Marte tem um ambiente parecido com o que existe na órbita terrestre. Na órbita terrestre, nas partes mais altas da atmosfera. Onde se encontra a Estação Espacial Internacional. Para enfrentar a temperatura de Marte, a solução consistiria em aquecer o planeta com a capacidade humana de provocar o efeito estufa. A solução envolveria o uso de fontes de energia, como fissão ou fusão nuclear, ou ainda painéis solares mais eficientes e duráveis. Para resolver a falta de oxigênio e a atmosfera rarefeita, e feita quase que somente de gás carbônico, os cientistas acreditam que é possível extrair elementos das rochas marcianas e produzir os gases necessários para os seres humanos respirarem dentro de cúpulas ou colônias espaciais. Aí se extrairia, por exemplo, o oxigênio, que seria necessário para os seres humanos respirarem dentro de cúpulas ou colônias espaciais. Por não ter um campo magnético como a Terra, ou uma atmosfera espessa, Marte é muito mais exposta à radiação solar e cósmica, cujas consequências dessa exposição para os seres humanos seria, invariavelmente, problemas de saúde como câncer e outras lesões. Para se proteger da radiação, os seres humanos devem se abrigar em cavernas naturais ou estrutura que sirva de habitação que precisa ser hermética. No futuro, uma hipótese levantada é que tijolos de aerogel colocados com acrílico bem forte poderiam ser usados para fazer uma cúpula pressurizada para humanos. Além disso, existe engenharia disponível para fazer trajes de proteção e abrigos para os astronautas à prova de radiação. É preciso continuar os estudos para torná-las mais leves e menos custosas. Se alguém desenvolver um problema de saúde ou machucar durante quase 2 anos que estiver no planeta Marte, precisam ser lá atendidos. O primeiro caso pode ser resolvido com a bateria de exames detalhada e intensa para descobrir qualquer predisposição para desenvolver alguma doença.
O segundo seria mais fácil de resolver, não havendo, portanto, nenhum obstáculo médico absoluto para colonizar Marte. Já se sabe qual é o local ideal para construir um assentamento humano. Há um lugar chamado Deuteronilus Mensae, onde há água no subsolo do planeta. Se implantar uma colônia espacial nesse local, terá água perto da superfície. Isso já se constatou a existência de água nesse local. Os pesquisadores também já estão trabalhando nas possibilidades de plantações com cultivo de plantas em uma simulação do solo, das condições climáticas de Marte, dentro de estufas. Em breve, os testes começarão em estufas feitas à base de aerogel. Não é por acaso que o bilionário Elon Musk quer ser um dos primeiros a colonizar o planeta Marte com seu plano ambicioso de levar mais de 1 milhão de pessoas para lá até 2050. O terceiro grande desafio científico e tecnológico da humanidade é representado pela necessidade de promover viagens interestelares. Eu diria que esse é o desafio maior talvez seja o primeiro grande desafio, porque as viagens dentro do âmbito do sistema solar não seriam tão problemáticas, mas esta é imensa. Terceiro grande desafio científico, repito, e tecnológico da humanidade é representado pela necessidade de promover viagens interestelares rumo ao exoplaneta próximo a B, pertencente ao sistema planetário Alpha Centauri, situado a 4,2 anos-luz da Terra. A colonização de Marte e das luas de Júpiter e Saturno, que são os locais habitáveis mais viáveis para os seres humanos do sistema solar, representa um grande desafio para a humanidade. Porém, o maior desafio é representado pela necessidade de alcançar o sistema Alpha Centauri, a 4,2 anos-luz da Terra. A NASA estuda uma missão interestelar para 2069, visando a exploração de Próxima B, que é o exoplaneta ligado ao sistema Alpha Centauri, que é um planeta habitável do tamanho da Terra, conforme nós lá mostramos, que pode levar quase um século para se chegar até lá, até o Próxima B. Isso com uma nave viajando a 10% da velocidade da luz. Essa é a hipótese desenvolvida pela NASA. Enviar uma espaçonave se deslocando com velocidade correspondente a 10% da velocidade da luz, ou seja, 30 mil quilômetros por segundo, porque a luz se desloca a 300 mil quilômetros por segundo. 10% corresponde a 30 mil. Alcançaria Próxima B em 40 anos. Então veja bem, de 2069, enviando uma espaçonave até Próxima B, demandaria 40 anos para chegar lá, com 10% da velocidade da luz. Isso significa dizer que chegaria em 2109. Chegaria em 2109. As primeiras imagens feitas de lá chegariam à Terra cerca de 4 anos mais tarde, porque seria com imagens que se deslocariam com a velocidade da luz, essas imagens. Então, gastaria 4 anos para chegar até a Terra. Então, 2009 mais 4 significaria 2013. Só em 2013 é que nós teríamos imagens de Próxima B. Ou seja, quase daqui a um século. Estamos em 2021, 2113 seria praticamente quase que 100 anos. Isso significa dizer que os engenheiros e cientistas que analisarem essas imagens nem sequer terão nascido quando a nave for lançada,
em 2069. E provavelmente a maioria de seus projetistas originais já estarão mortos. Nenhuma missão espacial enfrentou esse tipo de horizonte temporal. E esse é exatamente um dos seus maiores desafios. Quando a nave espacial chegar em Próxima B, a tecnologia da época desenvolvida na Terra provavelmente já será muito mais evoluída. Esta sonda será capaz de se atualizar. Essa sonda enviada à Próxima B, do sistema Alpha Centauri, será capaz de se atualizar, reprogramar e transformar sem necessidade de receber instruções da Terra, usando impressoras 3D e sistemas de inteligência artificial, capazes de criar novos programas de software. Sua meta seria fazer imagens aproveitando o fenômeno das lentes gravitacionais como se fosse uma lupa para ampliar a imagem do astro a ser observado. Então, este seria o terceiro grande desafio a ser enfrentado pela humanidade, seria alcançar o exoplaneta Próxima B. E a expectativa da NASA seria enviar uma nave até Próxima B, se deslocando a velocidade correspondente a 10% da velocidade da luz. Mas para que isso seja viabilizado, é necessário que haja avanços significativos na tecnologia de foguetes. O quarto grande desafio científico e tecnológico da humanidade é representado pela necessidade de realizar viagens espaciais e interestelares com velocidades correspondentes à velocidade da luz. Este é o quarto grande desafio. A este nível de velocidade, seria possível, por exemplo, se nós tivermos a capacidade de projetar um foguete capaz de se deslocar à velocidade da luz, nesse nível de velocidade seria possível alcançar a Lua em 1,3 segundos, alcançar o Sol em 8 minutos e 20 segundos. Plutão, que é um planeta anão, que está já nos limites do Sistema Solar, seria atingido em 5 horas e 21 segundos. Porém, demandaria 100 mil anos para ir de uma ponta à outra da nossa galáxia. Ou seja, para ir de uma ponta da Via Láctea até a outra extremidade da Via Láctea, precisaria de 100 mil anos, com a velocidade da luz. 163 mil anos para ir até a galáxia mais próxima. Então, por exemplo, a galáxia mais próxima, ela se situa, requeriria 163 mil anos. Seria, digamos assim, algo de alta complexidade. Quer dizer, e quantas gerações passariam até que uma espaçonave que alcance a galáxia mais próxima envie uma outra mensagem que gastaria também mais 163 mil anos, porque essa mensagem viria com a velocidade da luz. Evidentemente que se trata de algo, seria um desafio imenso. Outro desafio é atravessar o universo observável. Por exemplo, nós mostramos um gráfico que apresenta o universo observável, o planeta Terra. Por exemplo, o que se considera, o cálculo que se faz para se deslocar
de uma extremidade do universo observável a outra, demandaria 93 bilhões de anos para atravessar o universo observável. Dá para perceber, meus amigos, a dimensão do problema. Além de não termos tecnologia de foguetes que desenvolvam velocidades próximas à da luz, as viagens interestelares seriam inviáveis, mesmo que dispuséssemos desses foguetes. Porque com velocidade próxima à da luz, ocorreriam consequências negativas para a vida dos seres humanos, que se deslocassem utilizando naves espaciais, se deslocando a essa velocidade. O que aconteceria ao corpo de uma pessoa em uma viagem à velocidade da luz? Para cada centímetro, uma observação que eu preciso fazer é que para cada centímetro cúbico do espaço interestelar, ou seja, nesse espaço, por exemplo, um espaço interestelar, nós temos aqui, por exemplo, um espaço do sistema solar que é esse. Nós temos aqui também um outro espaço de um outro sistema, que é o sistema Alfa Centauri, que é esse. No espaço interestelar, ou seja, entre o sistema solar e o sistema Alfa Centauri, nesse espaço, ou seja, no espaço entre os dois sistemas, o que os cientistas informam é que para cada centímetro cúbico desse espaço interestelar, cientistas acreditam que exista cerca de 2 átomos de hidrogênio. Para cada centímetro, 2 átomos de hidrogênio. Há bastante hidrogênio no espaço. Esse gás escasso pode fazer mal aos seres humanos em uma viagem próxima à velocidade da luz. Baseado na teoria da relatividade de Albert Einstein, se acredita que o hidrogênio que está no espaço interestelar seria transformado em uma intensa radiação que poderia em segundos matar os tripulantes e passageiros da nave espacial e destruir os equipamentos eletrônicos. Como os átomos de hidrogênio têm apenas um próton no núcleo, estes poderiam expor a tripulação e os passageiros da nave espacial a uma perigosa radiação ionizante, que quebraria os elos químicos e danificaria o DNA. A dose fatal de radiação para humanos, quer dizer, a dose de radiação que é fatal para os seres humanos, é de 6 sieverts, que é a unidade de radiação que se considera. A tripulação de uma espaçonave próxima à velocidade da luz receberia o equivalente a 10.000 sieverts em apenas 1 segundo, o que também enfraqueceria a estrutura da nave espacial e danificaria os equipamentos eletrônicos. Então esse também é um outro grande obstáculo. Como construir uma nave espacial que seja suficientemente resistente para enfrentar esse problema no espaço interestelar, né? Um outro aspecto também importante é que a velocidade de 300.000 km por segundo facilitaria bastante a exploração espacial. Nós já vimos que bastariam 4 anos e 3 meses para chegar ao sistema Alfa Centauri, o sistema de estrelas mais próximo da Terra depois do Sol. No início, essas viagens serão feitas por sondas, telescópios e robôs, devido às limitações físicas e psicológicas do homem. Uma jornada nessa velocidade até outro planeta habitável levaria dezenas de milhares de anos. Mesmo que o viajante sobrevivesse, o impacto psicológico do longo isolamento poderia enlouquecê-lo. Isso significa dizer que as missões tripuladas ainda estariam restritas à nossa vizinhança imediata, ou seja,
ao âmbito do sistema solar. Isto é, onde nós vivemos atualmente. Einstein comprovou que quanto mais rápido alguém se desloca, menor será o fluxo do tempo para os viajantes, porque haveria contração do tempo. Minutos para uma pessoa viajar na velocidade da luz podem equivaler a anos para alguém na Terra, enquanto que alguém na Terra demandaria anos dentro de uma espaçonave à velocidade da luz, praticamente o tempo pararia para a pessoa que estivesse nessa espaçonave. Se pudermos viajar em velocidade próxima da luz, por exemplo, chegaríamos a uma estrela que está a 150 anos-luz de distância. O problema é que, ao voltar à Terra, mais de 300 anos terão se passado por aqui. Esse é um dos principais dilemas de viagem interestelar. A teoria da relatividade geral impõe restrições severas às viagens interestelares. Uma delas é a mais óbvia. Nada pode ser acelerado a velocidades acima da luz, que é cerca de 300 mil km por segundo. Mesmo que pudéssemos viajar nessa velocidade, ainda levaríamos muito tempo para chegar a outras estrelas e seus respectivos sistemas planetários. A teoria da relatividade geral abriu novos campos da ciência e permitiu ideias como a de criar um motor de dobra espacial para viajar para qualquer canto do universo. O conceito de dobra espacial não é novo. Trata-se de uma espécie de motor que permite à nave espacial uma viagem em velocidade superior à da luz. É uma tecnologia que permitiria criar uma bolha no espaço-tempo. Essa bolha poderia criar uma espécie de ponte entre dois pontos do espaço. A viagem a destinos situados a anos-luz de distância da Terra ainda continuará fora do nosso alcance. Mas uma tecnologia de dobra espacial, caso venha existir algum dia, pode ter aplicações bastante interessantes. Inclusive, resolver essa questão das viagens interestelares. O quinto grande desafio científico-tecnológico da humanidade é representado pela necessidade dos seres humanos escaparem para universos paralelos. Sobre a existência de universos paralelos, cabe destacar a última pesquisa do físico Stephen Hawking, que aponta que nosso universo pode ser apenas um de muitos outros parecidos com ele. A teoria de Hawking indica um caminho para astrônomos em busca de indícios da existência de universos paralelos. Esse estudo de Hawking foi enviado para publicação no periódico Journal of High Energy Physics. Hawking usou como base a mecânica quântica para explicar como o universo teria iniciado, a partir do nada. Michio Kaku, que também é um cosmólogo de renome, afirma ser preciso superar uma série de grandes obstáculos para os seres humanos escaparem para universos paralelos. A primeira barreira seria completar uma teoria de tudo ou do campo unificado, quando teríamos condições de verificar as consequências da utilização de tecnologias avançadas. Além disso, Kaku propõe encontrar buracos de minhoca e buracos brancos, que são portões dimensionais e cordas cósmicas que possibilitariam alcançar universos paralelos. Ou seja, a comunicação entre os universos paralelos seria através desses buracos que ele chama de buraco de minhoca e buracos brancos. E encontrando esses buracos, que são portões dimensionais e cordas cósmicas, possibilitariam alcançar universos paralelos e enviar sondas através de um buraco
outra alternativa seria enviar sondas através de um buraco negro, que funcionaria como uma escotilha de emergência para sair de nosso universo. A visão que se tem hoje de que o buraco negro, qualquer objeto, seja inclusive a própria luz, que penetre o buraco negro, não se sabe exatamente o que é que aconteceria. O que uma hipótese seria que seria totalmente destruído ao penetrar no buraco negro. Mas uma hipótese levantada por Kaku foi a de, através de um buraco negro, utilizá-lo como escotilha de emergência para sair do nosso universo e entrar em outro. Quer dizer, a hipótese dele é que um buraco negro poderia ser uma passagem para outro universo. Construir também um buraco negro para propósitos experimentais. Criar um universo bebê com um falso vácuo no laboratório. Criar imensos colisores de átomos. Criar mecanismos de implosão com uso de raios laser. Construir uma máquina de impulsionar dobra, com capacidade de cruzar imensas distâncias estelares. Usar a energia negativa dos estados comprimidos, com o uso de raios lasers que podem ser utilizados para gerar matéria negativa, para abrir e estabilizar buracos de minhoca. Esperar por transições quânticas para escapar para outro universo, finalmente como última esperança, com a fusão de nossa consciência com nossas criações robóticas, usando engenharia de DNA avançada, nanotecnologia e robótica. Bem, essa é a proposta do Michio Kaku. Se isso é viável, isso tem que ser checado no futuro. Um fato evidente, a partir de tudo que nós apresentamos, o enfrentamento de todos esses desafios só será coroado de êxito com a existência de um governo mundial capaz de coordenar as ações dos governos nacionais, visando a promoção do avanço científico e tecnológico e o aumento da capacidade biológica e psíquica dos seres humanos para realizar viagens espaciais e interestelares e viverem fora da Terra. Essas são, portanto, meus amigos, as observações que eu tenho a fazer com relação aos 5 grandes desafios humanos para realizarem viagens espaciais e interestelares. Eu creio que está bastante claro que sem o avanço científico e tecnológico, eu já afirmei que é o passaporte para a sobrevivência da humanidade, a humanidade não conseguirá se perpetuar. As ameaças à sobrevivência da humanidade estão aí presentes. Eu espero que essa nossa apresentação ela seja bastante esclarecedora e sirva para que possibilite a todos que tomarem conhecimento desses grandes desafios trabalhem junto a seus governos no sentido de trabalharem visando a criação das condições para que o ser humano possa sobreviver a todas essas ameaças. Então, fica aqui essa mensagem e espero que ela tenha sido útil para todos vocês no sentido de entender quão ameaçados nós estamos em nossa sobrevivência e que precisamos nos empenhar
efetivamente no sentido de promover o desenvolvimento científico e tecnológico. Mas, além disso, fica também clara uma mensagem, é de que é necessário que todos nós, seres humanos, nos unamos na luta pela nossa sobrevivência. Nós vivemos num planeta que está ameaçado, não só pelos desastres naturais por ele próprio proporcionado, como terremotos, vulcões, tsunamis, entre outros, mas também as ameaças vindas do espaço. E eu creio que seja a responsabilidade dos governantes, seja a responsabilidade dos governos em todos os quadrantes da Terra trabalharem irmanados na busca do bem comum e, sobretudo, da sobrevivência da humanidade. Grande abraço a todos.